São Paulo estreou com o estádio lotado, estreou com um grande primeiro tempo, depois a coisa deu uma diminuída, né? O ritmo deu uma diminuída, mas tem muita coisa interessante para a gente conversar. Nós vamos começar falando exatamente sobre o jogo de ontem do São Paulo. Conosco, neste programa de hoje, especialíssimo em todas as plataformas da Jovem Pan, estamos na TV, estamos na rádio, estamos no YouTube. Nós estamos com o Vampeta, Mauro César Pereira e o nosso querido Fábio Piperno. Deu uma engasgada aqui para quem não está vendo. Bom, vamos começar falando então do São Paulo? Vampeta, muito bom dia para você, boa tarde, né? O que você pode falar a respeito do time do São Paulo de ontem? Boa tarde, Flávio, Mauro, boa tarde, Piperno, boa tarde a todos, né? Calamidade pública em relação à chuva. O São Paulo, para mim, começa uma temporada boa, viu, Flávio? Eu olhando o plantel do São Paulo, com os reforços que chegou, gostei com o time que saiu jogando, né? Fez o gol logo com 2 minutos, pênalti do Lucas. O Lucas Antes jogou muito também, né? Renovou o contrato, 3 anos aí, correndo tudo. O São Paulo com uma formação, né, diferente. O Ramos Rodrigues não jogou, alguns reforços não estreado ainda, né? Outros sim estreou, Ferreirinha poderia ter feito gol, né? O Eric, quer dizer, eu acho que o São Paulo vem forte, viu? Vem pra temporada forte. Você falou ali, começou bem o primeiro tempo, tomou um susto, o Santo André empatou, mas não é base, não é parâmetro, mas é sempre bom começar ganhando. Já pensou os reforços que chegou no São Paulo? O São Paulo que vai jogar Libertadores, aí começa a temporada perdendo, a gente estaria hoje aqui, vamos abrir o olho, bom pro treinador, também estreou com o pé direito, né? Não estava o Arboleda, não estava o Rafinha, quer dizer, deve chegar algum lateral esquerdo com a saída do Caio Paulista. Acho que o São Paulo vem bem para a temporada. E o Beraldo, né, que saiu. O Beraldo saiu e está de titular. Ontem eu estava vendo a escalação do Paris Saint-Germain, ele jogou ontem de lateral esquerdo, jogou uma linha de 4 pela Copa da França lá. Mas é um São Paulo que promete, né? Eu gosto do treinador, tendo oportunidade. Lotado ontem, mais de 40 mil pessoas, né, com aquela chuva que deu. Então a temporada começando aí para todo mundo. Vamos ver aí. Eu acredito que o São Paulo vai fazer uma boa temporada. Boa tarde, Mauro César Pereira. O Carpini no pós-jogo disse que não vai, pelo menos no primeiro momento, não vai mexer muito no time. Ele gosta, na tese, ele concorda em quase tudo com as ideias de jogo do Dorival. Vai colocar o lado pessoal, alguma coisinha, uma coisinha ou outra. Que nível de São Paulo você está esperando? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Flávio, companheiros. Acho que foi uma boa estreia de São Paulo. O time teve alguns probleminhas ali, mas nada muito preocupante se considerarmos que é um primeiro jogo da temporada, um técnico que chegou muito rápido, muito há pouco tempo, né, para começar o seu trabalho. Então, acho que foi um bom começo, né, mas é um começo, um primeiro jogo, acho que é um jogo que dá uma esperança do São Paulo fazer uma boa temporada. Acho que o São Paulo tem mais opções do que na temporada passada, interessantes, né, mais jogadores do banco, jogadores para tentar mudar o jogo, e a acomodação que eu vi no segundo tempo é algo muito natural, numa partida como essa, uma chuva muito forte, o gramado mais pesado, o placar praticamente resolvido no primeiro tempo. É natural que o time tenha uma queda, que ele reduza um pouco a intensidade, né? Até porque vai ter jogo agora em Mirassol, né? E já na terça-feira. Terça-feira. E lá é quente também, mas está chovendo. Exato, é quente, sabe lá como é que vai estar, ou chuva forte, calor ensurdecedor, como diria o outro, o que vai estar acontecendo, né? A gente não sabe exatamente. Então, achei que foi uma boa partida. Agora, para a gente entender melhor o que vai ser o São Paulo do Carpini, vai levar mais tempo, né? A gente vai ter que ver os diferentes níveis de adversários, as estratégias que ele vai adotar. Nesse começo nem haveria muito como ele mudar radicalmente alguma coisa. Ele posicionou o Lucas ali pelo lado esquerdo e tudo mais. Agora vai ter concorrência por posição, ele vai lidar em algum momento com a questão do Ramos Rodrigues, né? Que é um jogador muito caro, é a principal estrela, né? O jogador mais conhecido do elenco do São Paulo disparadamente, o cara com a carreira internacional, jogador de Copa do Mundo, de seleção, e que até hoje é um reserva no São Paulo, né? Então, quando tiver em condições, vai encaixar o Ramos, de que maneira? Aí tem duas possibilidades, né? Ou o técnico tem ali um sistema e os jogadores que se encaixam nele, ou o técnico olha para o elenco e fala, cara, esses caras aqui eu tenho que botar no time de qualquer maneira, eu vou criar uma maneira de encaixar todo mundo, né? Se ele pensar dessa forma, ele vai ter que arrumar um espaço para o Ramos. Caso contrário, se ele mantiver essa estrutura, é pouco provável que o cara possa ganhar espaço, pelo menos no curto prazo. Então, acho que essas situações elas vão se apresentar mais adiante. Então, acho que é um primeiro jogo, assim, para deixar o torcedor, acho que
animado com as perspectivas, mas a realidade ela vai se apresentar, acho que um pouco mais adiante, né? E aí tem uma questão também que é importante, né? É um técnico novo, aí em tese você pode pensar, seria interessante eventualmente ele gerar o elenco de cara, poupar um jogador, um time aqui ou acolá, mas se poupa jogador contra o Mirassol, por exemplo, um ou outro que de repente está voltando de férias e que precisa de repente de um intervalo maior de recuperação entre um jogo e outro, e perde o Mirassol, aí já vem logo aquela loucura, aquela pressão, então é difícil também, né? Se ele tiver uma decisão fria de administrar elenco, tudo, mas dentro da competição, e o Mirassol é um time que quase subiu para a Série A. Por pouco, bateu na trave. Bateu com a Ponte ontem, um time que quase sobe para a Série A. Por um ponto, né, um pontinho. Então é um time que, em tese, vai dar trabalho sempre. Então pode acontecer. Eu acho que essa é a grande questão, o grande problema de um técnico como ele, novo ainda, sem uma casca, né, para esse tipo de situação. Nessas horas é a diretoria que tem que dar o devido respaldo, né? E o Lucas foi bem, né? Foi o personagem principal do jogo ali, participando decisivamente aí dos primeiros gols, sofrendo pênalti, batendo, depois dando assistência. Ô, Piperno, uma boa tarde para você. Boa tarde, por favor. Os jogadores do próprio Carpini comentaram que ele tem dialogado com o elenco para saber aquilo que o Dorival fazia, né, mais diretamente, e que a maior parte das situações ele vai manter, mudando uma outra estratégia com o transcorrer do tempo. Você acha que é uma boa opção ele chegar, sentar com os jogadores, trocar ideia? O que você pensa disso? Eu acho que sim, e eu até queria pegar uma carona nisso que o Mauro falou de poupar jogador nesse começo. Eu sempre lembro aqui, eu não gosto muito assim de... Às vezes há juízos um pouco assodados, precipitados do que um time pode fazer ou deixar de fazer por conta dos primeiros jogos dessa temporada, de uma temporada, porque na verdade, na real mesmo, a gente está falando em pré-temporada. Mais uma vez, o São Paulo, com o Dorival Júnior, acho que em 2018, São Paulo, ele começou o Campeonato Paulista, Flávio, falou assim, olha, nós vamos fazer um trabalho mais cauteloso, gradual, então nós vamos começar com o nosso time reserva, o nosso time alternativo, porque os titulares vão lá continuar treinando e tal, nós vamos dar mais tempo para que eles façam uma pré-temporada melhor. O São Paulo foi jogar em Sorocaba contra o São Bento, que naquela época tinha o Regis aparecendo. O Regis, aquele lateral direito, o São Paulo trouxe depois. O Regis acabou com o jogo, destruiu o São Paulo ganhou de 2-0. O segundo jogo, se eu não estou enganado, foi contra o Mirassol no Morumbi. São Paulo foi lá e tropeçou de novo, acho que empatou. Então, o que era para ser uma estratégia aí de mais longo prazo, de deixar o time titular treinando mais e tal, acabou ali. 2 jogos, resultados ruins, chama a cavalaria de volta e acabou esse negócio de dar mais tempo para os caras treinarem. É claro que o Carpini, embora seja um técnico muito jovem, e eu acho que bastante promissor, ele sabe desses históricos aí, sabe que ele pode pontualmente trocar um jogador ou outro, fazer uma experiência aqui, outra colar, vai ter sim a questão do Rames, onde é que ele pode ser encaixado. Eu acho até que, pelo que a gente viu no São Paulo ontem, Fábio, já tem até uma pista disso, né, porque ele jogou com 2 caras mais abertos, que em determinados momentos fechavam para os laterais passarem. Então, ele tem, por exemplo, o Luciano, que pode fazer essa função de atuar um pouco mais aberto, para o Rames entrar, ser o meia mais central, e até porque o Luciano também sabe fazer essa função de fechar para o lateral passar. Então, acho que ele tem boas alternativas. É um São Paulo que pode, sim, de novo, fazer uma temporada de bom nível. Agora, o Carpini é um técnico que vem de 2 excelentes resultados na temporada 2023, mas agora encontra o São Paulo um grande desafio de carreira. Então, o São Paulo, e especialmente um personagem como o Muricy, tem que saber blindar esse jovem técnico de críticas que certamente virão. E ele mesmo falou, né, que encara como uma grande oportunidade, que foi muito legal ver o Morumbi a favor dele, né, que ele já teve algumas vezes com o Morumbi contra, mas é uma situação, toda hora a gente fala um jovem treinador e tal. Ô Vampeta, você chegou a pegar quando jogador, treinadores jovens assim, como é que funciona isso? Os jogadores respeitam da mesma forma, há uma certa desconfiança, como é que funciona isso dentro da normalidade, né? Há exceções, claro.
Daqui que pareça, Flávio, na minha carreira eu não peguei não, viu, cara? Treinadores mais jovens, não. Mas assim, com a experiência de ter sido ex-atleta profissional, o treinador mais jovem, a depender do plantel que você tenha, se tivesse obrigado, porque ninguém fica satisfeito totalmente, né? De 33 a 35 atletas que tem no plantel, né? Fica todo mundo mais feliz quem está jogando. Mas hoje, como tem várias competições, esse rodízio todo, né? Por exemplo, ele vai ter que ter uma dor de cabeça aí. Ontem mais ou menos, a cozinha lá, não estava o Rafinha, não estava o Arboleda, que são titulares absolutos. Ramos Rodrigues, e aí? Quem não estava inscrito ontem, tá? Não, é isso que eu estou falando. Um jogador caro, convocado, titular da seleção da Colômbia, em algum momento até o capitão da seleção. E aí, Copa do Mundo vindo aí, como é que você vai lidar com esse atleta? Porque se ele não estiver jogando, não vai estar satisfeito. Não vai ficar feliz. É um cara internacional caro. Aí você tem o Elton Rato, Luciano e Lucas. Jogou esses três por trás do Caleri. Alguém vai ter que ser sacado para o Ramos Rodrigues. Senão já é um problema. Tudo bem, tem várias competições, não sei o quê, mas um cara desse talento aí, a carreira dele internacional é até maior do que a do Lucas. E aí ele vai ter que saber lidar com isso. Mas o Ramos tem condição física para jogar todos os jogos? Ele chega no São Paulo, né, no meio da temporada, ali, o São Paulo disputando a Copa do Brasil, no Brasileiro, não fez pré-temporada, agora não, ele chega no começo. Todo mundo do zero. Pré-temporada, tudo. Aí agora ele tem que ter a condição física, porque se não tiver também, o Elton Rato jogou bem ontem também. E vinha jogando bem com o Dorival. Vai ter que brigar muito. O Lucas é uma das estrelas do time. O Luciano, em algum momento, é que sobrava. Mas já começou o ano já fazendo gol. Então ele vai ter que ter essa habilidade de lidar com esses atletas, né? O Mauro tem que jogar um cara como o Ramos Rodrigues ou não é exatamente tem que jogar? Eu acho o seguinte, se ele estiver bem fisicamente, né, e tecnicamente, em consequência, eu acho que é uma situação que o técnico tem que procurar espaço para o jogador. É óbvio que ele é muito mais talentoso que a maioria, um jogador de um nível mais alto. A grande questão do Ramos, ele não estaria no Brasil se não fosse a questão física, né? Ele estaria lá fora ainda, ele teria mercado. Ele vai perdendo mercado à medida que ele não consegue fazer muitos jogos. E essa é a grande dúvida. Agora, se ele por um acaso conseguir no São Paulo ter condições de jogar regularmente, eu nem digo todos os jogos, que é impossível, né? Todos os jogos ninguém joga, é jogo toda hora, um cima do outro. Começa o campeonato, você tem um jogo no meio de semana, no fim de semana, sábado, terça, aí tem domingo, tem quarta, não para. Quer dizer, mal começou, para que o estadual tem tanto jogo um perto do outro? Poderia ter um espaço maior, um intervalo maior, mas não é assim. Mas que ele possa estar à disposição com uma maior assiduidade, né, se ele estiver. Eu acho que o desafio do técnico também é tentar encaixar o cara. Você não pode abrir mão de um jogador que tem talento para resolver jogos para o São Paulo. Mas tudo depende de como ele vai estar. Nesse momento ele não estava disponível, né? Então se ele estiver disponível amanhã e bem... Você vê que os três, ele, Arboleda e o Rafinha, né? Exato. Os três não estavam, né? Há uma coisa que a gente precisa considerar. As viagens aqui dentro do estado de São Paulo não são tão simples assim. Mirassol não é tão perto. 600 quilômetros. Quanto? 600 a 700 quilômetros. Tudo isso? É. Tudo isso? Mirassol é longe, é uma das últimas cidades. É a região de Rio Preto. Rio Preto ali. Rio Preto dá uns 400. Você vai, tem Mirassol, Santa Fé do Sul e Rubiné. Mas de qualquer forma, quer dizer... Quase 600 quilômetros. Então, aí vale a pena, assim, começo de temporada, você já meteu o time titular. Você falou do receio das derrotas iniciais que podem controlar o ambiente. É verdade, principalmente com a troca de treinador. Mas vale a pena meter o time todo na estrada e vão para Mirassol já na terça-feira, Piper? Então, eu acho que isso tem que ser avaliado jogo a jogo e com muita parcimônia. Eu acho que não faz. Veja, São Paulo ontem jogou, num gramado pesado, com chuva e tal. Né? 72 horas depois, jogo em Mirassol. E é 7h30 da manhã, da noite. Pois é. Não dá nem essas 72 horas, menos. Exatamente. Você tem razão. E ainda tem que considerar essa viagem cumprida. Vai do que para lá? Vai ter um voo até Rio Preto e depois completa lá com algum ônibus. Eu não sei, enfim, não sei qual vai ser a logística do São Paulo. Então, não há necessidade no começo de todo mundo jogar todas. Então, aí eu também acho que abre espaço para que ele faça algumas experiências. São até 453 quilômetros. Quanto? 453. 453. 900 de volta, né?
Quer dizer, É verdade, é isso. Exato, você pega, aí tem Quase que 1.000 quilômetros. pegar um voo até Rio Preto e tal. Então, veja, e aí você tem questões como a do Rames. Ora, um jogador como o Rames, ele tem que ser, sim, testado. Quer dizer, quem pode barrar o jogador nesse caso é o próprio jogador, mas ele, até por tudo que ele pode oferecer ao São Paulo, ele tem que jogar. Se ele vai ter bola, condição física para se manter no time, isso é uma outra história. Mas ele tem que ser testado. Eu duvido que isso também não passe pela cabeça do Carpini. Agora, aí é o que falou o Vampeta. Vamos ver como é que o jogador se apresenta. Então, o ano passado, ele tinha atenuante de que ele chegou no meio, a condição física dele era outra e tal. Perdoável. Agora não, agora ele está começando a temporada junto com todo mundo. Então agora ele também tem que demonstrar se ele tem ou não condição física para ser titular. Agora, um cara que é titular da seleção da Colômbia, um jogador que está jogando bem as eliminatórias e tal, assim, não me parece haver motivos para que ele não tenha, pelo menos, chance de ser titular no São Paulo. Né? Apesar que ele sempre foi mais jogador de seleção do que de clube, Isso né? é uma verdade. Negócio impressionante. Sobre o Rames, o que disse o Carpini, literalmente, tá? Vou ler aqui. É até bom que a gente esclareça essa situação para que não fique mal conservado. Ah, tem a sonora? Então é melhor, então deixa ele falar. Vamos lá, vamos na sonora, é melhor. Melhor ele falando do que eu interpretando, né? Dá para ser? Vamos lá, então. Vamos embora. É até bom que a gente esclarece nessas situações para não ficar nada mal conversado. O regulamento da Federação Paulista, ele te permite, né, até o dia 16 de fevereiro fazer as inscrições. Então nós nos preocupamos em acelerar o processo de inscritos dos atletas que estariam aptos a atuar na primeira rodada. Então nós, jogo a jogo, é natural que, à medida que essas cargas forem equilibradas, eles estiverem à disposição, vão ser inscritos e participar do processo, né? Então foi perfeitamente normal. Não só o Rames, o Michel também não foi inscrito, o Rafinha não foi inscrito, então não significa que eles não estão. O São Paulo conta com todos os atletas que estão hoje treinando no CT, né? O Nicão, que era um outro caso desses como o do Luan, hoje estava na partida, né? O Luan também buscando o seu espaço. Então a gente tem diversas opções. Em relação à inscrição, é apenas isso, né? Não temos a urgência, já que eles ainda não estão dentro das possibilidades físicas, dentro daquilo que o São Paulo programou para cada um desses atletas, para eles atuarem com segurança. Eu acho que esse é o mais importante. Em relação ao Rames, ele não está atrás. É uma questão de carga que já era muito bem definida, isso desde a minha chegada e talvez desde o trabalho já com o Dorival, ele, a Arboleda, o próprio Rafinha. Então tá tudo dentro do previsto. O Rames não sai atrás, não. Tá todo mundo na mesma toada, todos vão ter as oportunidades, todos são muito importantes para o São Paulo. E que bom, né, que o São Paulo se reforçou dessa maneira. E essa vai ser sempre uma dor de cabeça boa. E, por outro lado, eu não vejo nem como uma dor de cabeça, né? Eu vejo que a gente consegue manter o nível de qualidade, de competitividade, independente das possibilidades para cada jogo de escalação. Então, ele fala, todo mundo vai começar igual. Aliás, o Igor Vinícius, ele voltou ontem, né? Ficou um ano parado, uma coisa terrível, 2 cirurgias. E ontem ele estava empolgado, que ele foi bem, jogou legal e tal. Falou, é legal que todo mundo comece igual. Mas começa mesmo, Vamp? Todo mundo volta igual, bonitinho. Você acha que o Rames, ele está na mesma condição de pegada que os outros? Ô Flávio, todo mundo saiu de férias, né? Sai todo mundo de férias, volta para a pré-temporada, os treinos estão tudo igual para todo mundo. Não chega depois. O atleta, quando chega depois, tem aquelas mini temporadas. Se você já não tiver atividade, estiver parado, que nem foi o caso do Ramos Rodrigues, agora não. Chega todo mundo do zero, os exames, a bateria de exames, a carga de treinamento, tudo igual para todo mundo. E aí não tem desculpa. Uma coisa é você vir no meio de uma temporada, último dia para escrever, veio da onde, estava jogando, não estava. Não, agora todo mundo chega depois dos seus 30 dias de férias, né? Todo mundo se apresenta, faz os exames, a carga de trabalho do preparador físico, lógico, uns mais velhos que o outro, mesma carga para todo mundo, mas chega todo mundo para a pré-temporada junto, depois de você chegar. E aí vamos ver qual é a situação, né? Dele, teve aquele negócio, a Arboleda vai chegar um dia depois, mas chegou todo mundo, está todo mundo aí. Não teve atraso, não teve nada, agora cabe lá ver agora como vai ser o condicionamento físico de cada um, tem fisiologia, hoje tem tudo, né? O departamento médico,
tem a parada toda, e não pode dizer, eu vim no meio da temporada, peguei o bonde andando, que nem foi o ano passado. Agora não. Começou a temporada 2024, todo mundo do zero.